Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E aí depois você entra aqui e conhece as outras playlists que tem por aqui, cheias de vídeos com temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Aqueles temas curiosos que trazem sempre uma explicação espiritual sobre várias coisas que acontecem na vida da gente por aí. Trazemos sempre essa explicação mais espírita, mais espiritual sobre todos os temas possíveis. E se você não encontrar aquilo que você está precisando saber um pouco mais, você deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo para outro vídeo, ou a sua pergunta, a sua dúvida sobre alguma coisa que você não entendeu direito de algum vídeo. E eu virei aqui responder você, fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. E hoje é mais um vídeo muito importante também. Vamos falar sobre perturbação espiritual. Você já ouviu falar sobre isso? Conhece esse assunto? Sabe do que se trata? Não conhece direito? Você vai saber muitas coisas sobre isso nesse vídeo de hoje. Vamos falar sobre o que é uma perturbação espiritual. Será que tem sintoma? Quais que são os sintomas que podem acontecer num caso de perturbação espiritual? Como resolver? Será que dá para resolver isso? Será que tem cura? Vamos saber sobre isso? E também uma reflexão sobre o poder do pensamento neste momento de perturbação espiritual. Mais uma vez, sim, falando sobre o poder do pensamento, visto que é uma das verdades da vida, porque sempre está aparecendo aqui nos vídeos, em vários temas diferentes, sempre aparece o poder do pensamento. O que o pensamento tem de tão importante assim, na hora que pode acontecer um caso de perturbação espiritual? Você vai saber de tudo isso nesse vídeo de hoje, se você assistir ele até o final. E aí depois você vai deixar o seu comentário sobre a sua opinião sobre esse assunto, a sua dúvida, a sua sugestão para outro vídeo. Seu comentário ele é sempre muito bem-vindo e ele ajuda muito na construção do Diário da Vida, que é um canal feito para você. Então, nós precisamos saber o que você gosta e o que você precisa saber sobre algum tema. Então, vamos ao vídeo de hoje saber muitas coisas sobre perturbação espiritual. O que será que é isso? Me acompanhe até o final e depois deixe seu comentário. Então, vamos começar explicando o que é essa tal aí de perturbação espiritual. Isto aí nada mais é do que uma condição de desequilíbrio e que se dá nos campos do quê? Do pensamento, ideias e conflitos internos, que no geral pode ser causada por entidades ou espíritos desencarnados. Então, como o próprio nome diz, é uma perturbação exercida por um espírito desencarnado sobre uma pessoa encarnada. Quando uma pessoa está sofrendo de um quadro de perturbação espiritual, muitas vezes pode se encontrar cercada de pessimismo, pensamentos fatalísticos, desânimo e diversos outros padrões de pensamentos prejudiciais. Essa condição, se não tratada a tempo, pode levar desde transtornos de ansiedade até depressão e suicídio. Quase sempre se toma o termo obsessão, uma obsessão espiritual, para designar um grau maior e mais acentuado do envolvimento de um encarnado
com um espírito menos feliz, quando o comportamento da pessoa já parece estar muito próximo da doença mental, da loucura. Tratando-se de um envolvimento mais brando, o processo de interação entre o encarnado e o desencarnado é chamado de perturbação espiritual, significando uma ligeira confusão de ideias, um estado de apreensão injustificável ou um medo qualquer, inclusive por desconhecimento do assunto. Muitos casos de perturbação espiritual são tratados como doenças mentais, até mesmo como loucura. Há relatos de muitos hospícios, lugares onde são tratadas as pessoas com doenças mentais, que a maioria dos casos pode não ser uma doença, e sim perturbação espiritual ou uma mediunidade toda desregrada, onde não há o conhecimento adequado e nem a crença do que está realmente acontecendo. Eu já li um livro que foi ditado por um espírito sobre uma história que aconteceu na vida real, e que era a história de uma menina que desde criança ela via e ouvia espíritos. Então, desde criança ela já tinha essa mediunidade toda bagunçada, só que ninguém conhecia o assunto. Ninguém acreditava nessas coisas e ela não sabia explicar muito bem, porque eram espíritos que se aproximavam dela, influenciando ela a fazer coisas erradas. Espíritos de baixa vibração, que não eram do bem, que queriam de uma certa maneira prejudicar ela devido a coisas lá de vidas passadas. E aí ela acabava obedecendo esses espíritos e fazendo o que eles estavam incentivando ela a fazer, que eram coisas erradas. E aí ela foi considerada como uma doente mental, foi internada em um hospício, considerada como uma pessoa louca, desequilibrada. E lá é claro que ela acabou sofrendo ainda mais, porque esses espíritos, eles continuavam assediando ela e ela continuava movida por aquele assédio, não conseguindo evitar algumas situações, que ela era movida a fazer aquilo inconscientemente, mesmo não querendo. E até mesmo na fase adulta, depois que ela saiu desse hospício, ela continuou a ter esses problemas de assédio espiritual. Então foi a história de uma pessoa que acabou sofrendo muito a vida toda com esse assédio espiritual, por falta de conhecimento, tanto dela quanto das familiares, das pessoas próximas. Então, por falta desse conhecimento, pode acontecer de muitos casos de perturbação espiritual ser tratado como uma loucura. E dessa maneira, a situação fica cada vez mais grave para aquela pessoa que está vivendo essa situação. E existem alguns sintomas da perturbação espiritual, e que pode ser pensamentos recorrentes, como preocupação patológica, desânimo e depressão, desespero por situação financeira, desespero com o futuro, higiene ou saúde, sensação de inadequação social, sensação de perigo iminente, pensamentos suicidas, pensamentos com perversões sexuais, vício em drogas, sexo, bebidas, comida e outras formas de compulsão, visão de vultos, pesadelos, mudanças repentinas de comportamento. Algumas pessoas relatam visões espirituais de cunho negativo, constante nervosismo, impaciência e explosão de raiva e muito mais. Esse tipo de quadro obsessivo é bastante comum,
quando uma pessoa está espiritualmente fragilizada, sendo indicado que seja feito um esforço para resolver esse problema. Tem alguns vídeos aqui no canal que podem te ajudar a entender melhor esse tema. Um deles é sobre a teoria da alucinação. Lá está explicada essa diferença de quando que um caso é tratado como alucinação, o que é a verdadeira alucinação, quando que um cérebro está realmente doente e quando é um caso de mediunidade, de que não é alucinação ou que é alguma outra coisa. Quando que as pessoas estão vendo, realmente enxergando alguma coisa. Quando que é um caso de doença e quando que é um caso espiritual. É um vídeo tá bem explicado lá, essa parte aí da teoria da alucinação, de acordo com o Allan Kardec. Tá tudo explicado lá naquele vídeo. É importante para entender melhor, saber diferenciar esses assuntos. Quando que é uma alucinação e quando que pode não ser. E também tem o vídeo sobre mediunidade reprimida, com vários sinais, sintomas e o que pode acontecer quando uma mediunidade ela é reprimida. E pode acontecer casos assim de perturbação espiritual, se essa mediunidade ela não for tratada, se ela está toda bagunçada dentro da pessoa e a pessoa não tem o conhecimento suficiente sobre isso e não vai atrás da ajuda que realmente pode ser útil nessa hora para resolver esse problema. Então tem diversos sinais lá desse tipo de mediunidade reprimida. E também tem a playlist de todos os tipos de mediunidade para você entender quando que pode ser mediunidade, quando que não é, o que é teu, que tem origem em você, ou quando não é teu, que está sendo influenciado por alguma presença espiritual. Tá cheio de conteúdo aqui no canal sobre isso. Se você não encontrar algo a respeito disso, que você queira saber um pouco mais, deixa nos comentários. E continuando o nosso assunto, então, para entender melhor sobre perturbações espirituais, é preciso saber como que elas acontecem. E o Livro dos Espíritos nos fala o seguinte: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Lembrei de mais um vídeo que tem aqui no canal, pode te ajudar a entender melhor como que o pensamento pode influenciar tantas coisas em sua vida. É um vídeo sobre o poder do pensamento. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição deste vídeo aqui. Tem o box de informações sobre o vídeo, tem a descrição do vídeo. E eu vou deixar o link de todos esses vídeos que eu estiver mencionando durante esse vídeo aqui, para você assistir, você achar esses vídeos com mais facilidade, e você vai só clicar no link e vai direto lá naquele vídeo que você gostaria de ver. Então tem vídeo aqui sobre o poder do pensamento, é um dos mais importantes que tem aqui, e que eu explico muito bem o que o pensamento pode fazer na tua vida, como que ele funciona. E tem outros vídeos também falando sobre pensamento aqui. E se você ainda está pensando, se questionando, será que espíritos podem realmente influenciar nossos pensamentos e nossas ações? Aí a doutrina espírita, ela surge e nos explica que isso pode acontecer muito mais do que nós supomos. Este intercâmbio entre essas duas esferas, material e espiritual, acontece frequentemente e chamam a atenção para a necessidade de cuidar da qualidade dos pensamentos, quando se deseja criar sintonias positivas. Aliás, acabei de lembrar de mais um vídeo muito importante que tem aqui no canal, que é dos mais recentes, que é um Respondendo Vocês, onde um seguidor me perguntou
se os espíritos podem influenciar o nosso pensamento. E aí eu resolvi fazer um vídeo explicando muitas coisas bem detalhadas sobre esse tema. Então tá bem explicado isso, de como que algum espírito pode ou não influenciar o nosso pensamento, até mesmo se tratando de mediunidade intuitiva, que foi a dúvida do seguidor. Então, já tem um vídeo aqui falando sobre isso, que você pode assistir para entender melhor o assunto. E também pode complementar, né, esse conteúdo de hoje. O link dele eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Segundo explica a física quântica, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, mostrando o grande poder das ondas do pensamento. A partir desse conceito, compreende-se que quando essas frequências do pensar sofrem interferências negativas, as perturbações espirituais passam a acontecer, permitindo um elo entre emissor e receptor. Muitas vezes essas influências ocultas são tão sutis que nem mesmo se percebe, criando-se espaço para um processo obsessivo, cujo o ponto de ligação entre obsessores e obsidiados são os pensamentos e os sentimentos, que alimentam um ao outro. Para se libertar dessas influências menos infelizes que causam o desequilíbrio, é preciso buscar melhorar o padrão vibratório e a mudança no comportamento diário, procurando se afastar das influências negativas pelo pensamento. A harmonia espiritual se nasce do desejo profundo de se libertar da influência de mentes menos felizes, perseverando no caminho da luz, capaz de combater a escuridão interior. Enquanto a ignorância aprisiona, o despertar para a realidade do espírito, com todo o seu potencial criador sobre pensamentos e desejos, apresenta um caminho de infinitas possibilidades rumo à evolução. Essa é uma reflexão sobre esse assunto, como que realmente as coisas funcionam. Muito esclarecedor esse conteúdo e nos traz essa ideia de que nós somos responsáveis pela mudança, que a mudança ela começa em nós mesmos, em nossos pensamentos, que é a fonte, que é a raiz de tudo que acontece na nossa vida, porque a gente vai tomar qualquer decisão, fazer qualquer ação movidos por um pensamento que a gente teve. Então tem bastante conteúdo aqui falando sobre isso. Eu vou deixar o link desses vídeos importantes aqui na descrição desse vídeo para você entender melhor como que essas coisas funcionam. E continuando esse conteúdo de hoje sobre as perturbações espirituais, vou trazer para vocês como resolver este problema. Primeiramente, deve-se buscar ajuda médica, da medicina mesmo, tradicional. Se você tem alguns sintomas daqueles que eu mencionei antes, para poder verificar se esses sintomas podem ser de origem orgânica ou psicológica, ou até mesmo espiritual. É aquilo que eu já falei em alguns vídeos também. Quando você tem alguns sintomas, né, uma série de sintomas estranhos, que podem mencionar algum problema de saúde, alguma doença, a primeira coisa que deve fazer é procurar ajuda médica da medicina. Aí pode acontecer aqueles casos em que a medicina não acha doença nenhuma, não acha nenhuma solução, não acha uma resposta para aquilo que você está sentindo. Aí sim, nesses casos, deve ser levado em consideração que o problema pode ser espiritual, depois que a medicina descartou qualquer hipótese de doença, de problema de saúde. Aí você deve procurar ajuda espiritual em centro espírita de confiança,
onde você vai poder encontrar as melhores soluções para resolver aquele problema. Então, o primeiro passo para tratar um problema espiritual é realmente você procurar a ajuda especializada em alguma casa espírita que você conhece, que você confia, que você tem afinidade, e lá você vai encontrar pessoas que vão poder te auxiliar no melhor caminho para tratar o problema, para identificar o que está acontecendo com você, se é uma perturbação, ou se é uma mediunidade desregrada, ou se é uma mediunidade que está aflorando e que você desconhece o assunto, que não está conseguindo lidar muito bem com isso, e lá você vai conseguir essa ajuda, esse conhecimento e até mesmo um tratamento adequado para tudo isso ser resolvido. Também pode ajudar nessa hora a resolver esse problema a prática da meditação, porque é uma forma de autoconhecimento, de você olhar para dentro, se conhecer melhor. Também tem vídeo aqui falando sobre os sinais e sintomas da mediunidade aflorada, e também um outro sobre autoconhecimento, com várias características sobre o assunto, para você se conhecer melhor. Essas práticas de se conhecer melhor serve para que você consiga identificar aquilo que é teu, que tem origem em você, e aquilo que não é, que pode ser uma influência de algum desencarnado. Existem tipos de mediunidade que sentem a energia, né, dos desencarnados, e acabam absorvendo essa energia para si. Daí tudo isso vai se misturando dentro da pessoa, a pessoa mistura com os próprios pensamentos dela, os pensamentos emitidos por desencarnados, acaba bagunçando tudo e vai acabar sendo diagnosticado como um caso de loucura em algumas situações. Então é por isso que é importante o conhecimento sobre o assunto, para saber identificar o que está acontecendo e como resolver esse problema. Outras coisas que também podem ajudar na hora de tentar resolver esse problema de perturbação é fazer uso de incensos para quem gosta, entoar mantras, evitar brigas e confrontos desnecessários, evitar assistir filmes de terror e violência, buscar arejar a casa, permitindo que o sol purifique o ambiente, e também buscar uma maior espiritualidade na vida, aquela conexão espiritual. Lembre-se que o modo como você age pode atrair influências em sua vida, que podem ser influências espirituais, tanto positivas como negativas. Quando estamos doentes, o primeiro passo é nos afastarmos daquilo que causa a doença. Então, neste caso, ao elevar a sua vibração espiritual, você estará se afastando das influências espirituais negativas por uma simples questão de sintonia, e estará atraindo para si influências espirituais boas, do bem, positivas, que irão lhe auxiliar no processo de melhora. Se você quer entender um pouco melhor, tem mais um vídeo aqui que é sobre a lei da afinidade e sintonia. Lá tem uma explicação muito boa sobre essas situações de vibrar na mesma frequência que outras pessoas ou até mesmo desencarnados. Tá bem explicado lá muitas coisas a respeito disso, sobre esta lei da afinidade e sintonia. Nós atraímos aquilo que nós vibramos, e aquilo que nós vibramos está na mesma sintonia. Tá tudo isso bem explicado lá naquele vídeo, de uma maneira bem fácil que você vai entender. Se você quer saber mais sobre o assunto e entender um pouco melhor, para complementar esse conteúdo
de hoje. Agora eu ainda vou contar para vocês uma outra história de um outro livro que eu li sobre também uma história real que foi ditada para um médium, um escritor, e que fala sobre a história de uma pessoa que encomendou um trabalho que não é do bem para prejudicar uma moça. E aí essa moça em questão, ela era muito protegida pelos espíritos de luz. Ela frequentava o centro espírita, ela era uma pessoa muito iluminada, sempre vibrando alto, sempre no bem, tendo bons pensamentos. E quando um tipo de trabalho desses, que não é do bem, é encomendado, quem que vai atrás da pessoa para fazer alguma coisa de mal para ela são entidades negativas que também são do mal, que estão nessa sintonia aí de prejudicar as pessoas, de trabalhar para o mal. E aí essas entidades, elas, né, recebendo essa missão de tentar prejudicar, de fazer alguma coisa para prejudicar esta moça, foram atrás da moça. Só que aí o que acontecia? Como essa moça, ela tinha os pensamentos super elevados, era muito protegida pelos amigos espirituais da luz, essas entidades do mal não conseguiam chegar perto dela. Eles não conseguiam fazer nada contra ela, porque ela tinha um padrão de pensamento muito elevado. Então, eles não conseguiam mexer, não conseguiam chegar perto para tentar influenciar alguma coisa nela. E aí eles ficavam cuidando para ver se alguma hora ela ia dar uma brecha para eles conseguirem entrar nela. E foi uma hora em que aconteceu alguma coisa ali no trabalho dela que surgiu um pensamento. Ela pensou em um sentimento de baixa vibração, uma simples preocupação, uma simples dúvida sobre alguma outra pessoa. Era um sentimento que não estava assim num padrão vibratório muito alto. E aí essas entidades perceberam que naquela hora a vibração dela baixou um pouquinho quando ela pensou esse sentimento meio ruim. E foi na hora que eles conseguiram se aproximar. Foi a brecha que ela deu para entrar essa influência negativa. Eles conseguiram dessa maneira inspirar ela a um pensamento mais desagradável. Eu também já expliquei em outros vídeos sobre como que essas coisas funcionam. Nós atraímos aquilo que nós vibramos na mesma sintonia, ou seja, você é uma pessoa iluminada de luz, você só vai atrair energias da mesma vibração, do mesmo padrão vibratório. Tá? Dificilmente uma energia contrária e mais densa do que essa vai conseguir chegar até você. Então você atrai aquilo que você vibra, que é através do pensamento. Então naquela hora ali, a moça em questão, ela teve um pensamento que não foi muito bom e nessa hora essas entidades de baixa vibração conseguiram se aproximar e influenciar um pensamento ainda pior, em um padrão vibratório parecido com aquele daquele pensamento que ela teve. E nesses casos pode ser um pensamento influenciando a pessoa a fazer alguma coisa errada, ou simplesmente um pensamento influenciado que vai piorar ainda mais a energia da pessoa, que vai deixar ela cada vez mais longe da luz, se ela continuar dando abertura para esse tipo de energia entrar. E aí nesse livro tem alguns trechos explicados pelos espíritos evoluídos que explicam como que essas coisas funcionam, como que se dá esse tipo de situação.
Então eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos do livro que eu achei importante, que pode te ajudar a entender um pouco melhor como é que as coisas funcionam. E é uma reflexão também. São palavras de espíritos esclarecedores, onde eles falam o seguinte: a partir do momento em que você ensina a pessoa a assumir o seu próprio poder, a olhar para dentro de si e ver o que pode melhorar, os espíritos inferiores ficam muito bravos, perdem a mamata, não conseguem mais se aproximar de quem é dono de si e sugar suas energias. Aquela pessoa foi invigilante nos pensamentos, atraiu essas entidades infelizes e agora colhe o resultado. Não importam os atos, mas o pensamento que produzimos. Se de nada adianta parecermos ser bons, se na mente alimentarmos pensamentos negativos ou desagradáveis. O pensamento é a energia plasmada que, por conseguinte, entra em sintonia com outras correntes de pensamento do mesmo teor, que eu já falei em outros vídeos aqui que você pode encontrar no canal, falando sobre esse assunto. Um dos personagens pergunta: quer dizer que se eu tiver um bom pensamento, estarei ligado à corrente do bem e vice-versa? E o amigo espiritual responde: isso mesmo. Por isso somos responsáveis pelo que atraímos. Precisamos estar constantemente em vigilância, evitando que pensamentos desagradáveis apoderam-se de nossas mentes. A cura efetiva vem no momento em que o obcecado passa a mudar seu comportamento. Procura rever atitudes e padrões de pensamento que atraíram situações desagradáveis ou entidades infelizes ao seu lado. Não se esqueça de que, do mesmo jeito que atraímos os infelizes, também podemos atrair os espíritos de esferas superiores, que muito podem nos inspirar e nos orientar nesta vida. O mal só entra em nossas vidas pelo mal que há em nós. O mesmo acontece com o bem. Os espíritos, sejam do bem ou do mal, só podem se aproximar de nós com a nossa permissão. Ninguém pode chegar e encostar, como se diz na gente. Só com nossa permissão. E isso acontece através de atitudes, crenças, padrões semelhantes. Então, esses são alguns trechos deste livro, onde tem essa história para explicar como é que essas coisas funcionam, né? A atração pelo poder do pensamento, que você vai atrair tudo aquilo que você está emitindo, uma hora volta para você. Já falei tantas vezes aqui no canal. Você pode encontrar vários vídeos onde eu venho batendo nessa tecla do poder do pensamento. Cuide, vigie, para que seus pensamentos estejam sempre no bem, sempre na luz, sempre tendo uma conexão espiritual. Evitar pensamentos ruins que são autodestrutivos, porque através do pensamento você pode atrair muitas coisas para a sua vida, boas ou ruins. Pode atrair essas entidades, esses espíritos que só querem bagunçar a tua mente, fazer mal, e um caso desses pode se tornar uma perturbação espiritual, pode se tornar uma obsessão se você permitir que esse tipo de pensamento entre em você. Através do pensamento você pode atrair também uma doença, como eu já falei nos vídeos sobre doenças, que tem alguns aqui no canal, tem sobre a origem das doenças, que é muito importante para você entender como é que essas coisas funcionam, né? Muitas coisas podem se desenvolver através de uma doença,
que teve origem lá no pensamento que você teve algum dia, que através daquele pensamento que você mandou para o universo, você fez uma ação que provocou uma reação. E a reação, às vezes, ela vem numa forma de doença, ela vem na forma de uma perturbação espiritual, ela vem em forma de algum transtorno, de alguma coisa assim. Assista os outros vídeos que já tem aqui sobre doença, sobre o poder do pensamento, sobre mediunidade, sobre vida passada. Você pode encontrar muito conteúdo importante, com uma explicação muito fácil de entender e que pode complementar esse conteúdo de hoje para te ajudar a entender ainda melhor este assunto. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão para um outro vídeo. Estamos esperando o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Então, o vídeo de hoje serve para você ter essa reflexão sobre esse assunto, sobre se conhecer melhor, para entender o que é teu, o que pode não ser teu, que pode estar sendo inspirado de outra fonte. E é esse o nosso intuito, é causar essa reflexão, te ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente e a partir daí fazer algumas coisas na tua vida, ter algumas ações diferentes que vão provocar reações mais positivas para você. A lei da ação e reação, também tem vídeo aqui sobre isso. Tem sobre a lei do retorno, tem um vídeo sobre karma de doença, karma de vida passada. Aqui no Diário da Vida tá cheio de conteúdo para você entender como que essas verdades da vida funcionam, como que acontecem essas coisas e muitas sugestões para você lidar com tudo isso. Se não encontrar o que está procurando, deixa nos comentários que eu te ajudo. Então, que a partir deste vídeo de hoje, você consiga ser mais vigilante dos teus pensamentos, a tentar deixar eles mais positivos, mais no bem, ter essa conexão mais espiritual, evitar pensar coisas desagradáveis que podem atrair energias do mesmo padrão de vibração que você está emitindo por aí, que a partir daí você consiga colher frutos melhores na sua vida a partir de hoje. A hora de mudar é agora. Ninguém pode voltar atrás e mudar o que já foi feito, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, fazer um novo amanhã com um novo final para aquela história. Então, fica essa reflexão a partir desse vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Continua aqui no canal assistindo os outros vídeos que tem por aqui sobre esses temas que podem se encaixar nesse conteúdo de hoje e sobre outros temas diferentes que nós temos aqui também. Deixa a sua sugestão. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, que é um conteúdo muito importante, muito esclarecedor, que pode mudar vidas. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo até agora. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.